Bom dia, quero cumprimentar todos os internautas nessa manhã. Hoje, sexta-feira, dia 3 de outubro de 2025, 8 horas e 37 minutos. Estamos chegando para mais um programa programa Conexão com Deus, para levar até você a palavra do Senhor através aí das parábolas bíblicas e também dos temas bíblicos, levando sempre as boas novas do conhecimento, boas novas, boas notícias que a palavra do Senhor nos traz todos os dias, porque a Bíblia fala que a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Então, nesta manhã, tenho certeza que ela vai renovar tanto no meu coração como no teu coração, e a palavra que o Senhor reservou nessa manhã para mim e para você, eu quero aqui já deixar no versículo do dia, em Jó, capítulo 42, versículo 5. Esse versículo para a nossa meditação nesta manhã, para que o Senhor possa falar aos nossos corações. No livro de Jó, capítulo 42, versículo 5, o versículo dia nos diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó passou por perdas, dores e perguntas sem respostas. Ele conhecia Deus de ouvir falar, mas no meio da dor conheceu Deus de verdade. Face a face, em experiência pessoal, assim como Jó viu o poder de Deus através aqui de Belmonte e Leviatã, ele entendeu: Deus não é apenas uma ideia, uma história, uma tradição. Ele é real, vivo e presente. Muitos conhecem Deus apenas de ouvir falar, pelas histórias, pelos cultos, pela fé dos pais. Mas o desejo de Deus é que cada um de nós tenha uma experiência pessoal com Ele. Quando enfrentamos nossos gigantes, dores, lutas, medos, descobrimos que Ele está conosco e se revela de forma real. Então, hoje você pode dizer, como Jó disse: antes eu só ouvia falar de ti, mas agora eu te conheço de perto. Abra o seu coração e permita que Deus revele a você de forma viva e transformadora. E nós vimos essa passagem onde Jó, ele conheceu verdadeiramente esse Deus. Talvez você esteja passando, por situações e você possa, então, entender que muitas vezes é permissão de Deus para que você possa ter experiência com Ele. Eu já tive experiência com Deus, para ver a sua grandeza, porque uma coisa é ouvir falar de Deus. Uma coisa é eu estar aqui falando de Deus e você ouvindo falar de Deus. Mas outra coisa é você ter experiência com Ele. E muitas vezes a experiência com Deus vem pela dor, vem pelo sofrimento, vem por situações que você nem imagina, onde Deus permite nós irmos para ver o agir dele. E o agir dele é muito maravilhoso, grandioso, e Jó foi uma prova disso. Por isso Jó, ele dizia, com convicção, quando ele disse aqui essa passagem: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Que coisa maravilhosa poder, nós contemplarmos a face do Senhor, esse Deus Criador, que muitas vezes nós só temos ouvido falar da sua história, do seu agir, de tudo onde começou, como ele criou, mas quando nós temos experiência com ele, quando nós provamos um pouquinho do seu poder, da sua glória, isso nos faz fortalecermos e fazer que o amanhã, nós podemos crer no amanhã. Então, nós estamos aqui nesta manhã, trazendo esse versículo para você meditar, para você fazer uma reflexão de tudo e para que você possa entender os mistérios de Deus,
para que você possa conhecer melhor esse Deus que nos criou, que nos formou e que nos dá o fôlego de vida, e assim nós podemos estarmos aqui vivos, crendo, debaixo da graça dele e acreditando no amanhã, porque o amanhã pertence a ele, porque ele é o Deus vivo, e se ele é o Deus vivo, nós podemos crer no amanhã, no ano que vem, né? E várias oportunidades que a vida vai nos oferecer, nós vamos estar confiando nesse Deus. Então, amados, eu só tenho que agradecer a esse Deus. Então, nesta manhã, a Ele a honra, a Ele a glória. Eu quero fazer uma breve oração e aí depois nós vamos estar falando desse Deus criador, desse Deus soberano, desse Deus que tudo fez. E hoje nós vamos trazer um tema muito importante, um tema que muitas vezes a ciência já provou que existiu. Mas e a Bíblia? Será que a Bíblia fala para nós que existiu ou não existiu? O tema hoje, vou falar sobre um assunto que muitas pessoas e a mídia fala, filmes já foram feitos e muitas pessoas ficam com dúvidas se realmente existiram o que nós vamos falar nesta manhã. O tema hoje fala sobre os dinossauros. Será que os dinossauros, eles existiram? E o que a Bíblia fala? Eu vou falar como a nossa doutora fala aqui, né? A doutora fala, e agora, doutora? Agora, pastor, o que você explica sobre isso? Eu não explico, mas a Bíblia explica e nós vamos ver os relatos baseados no texto base que é em Jó 40, 15 e 24 e Jó 41, 1, 34, que vai falar sobre esse tema nesta manhã. Tema onde fala que a Bíblia é um livro mais antigo e completo da humanidade. A palavra dinossauro não aparece nela porque surgiu apenas em 1842. Então, a palavra dinossauro, ela só surgiu em 1842. Então, depois que havia já a Bíblia sido escrito. Porém, no livro de Jó, nós encontramos descrições de criaturas impressionantes chamadas Belmonte e Leviatã, que podem se referir a animais semelhantes aos dinossauros. A pergunta não é apenas sobre ciência, mas sobre a grandiosidade da criação de Deus. O que era Belmonte? Belmonte era um gigante herbívoro, e a palavra do Senhor diz que foi criado por Deus como qualquer outro ser vivo. Tinha cauda como um cedro. Isso não combina com elefante ou hipopótamo, mas mostra o poder criador de Deus em fazer animais imensos e fortes. Então, a lição que nós estamos tendo aqui sobre a criação aqui dessas duas criaturas, e na Bíblia não fala dinossauro, mas fala duas criaturas chamadas Belmonte e Leviatã, que eram animais semelhantes aos dinossauros, com característica aos dinossauros. Então, para você entender que só a partir de 1842 é que a palavra dinossauro existiu. E para nós entendermos, então, que Belmonte e Leviatã eram dois animais semelhantes aos dinossauros. Por isso, não existe a palavra dinossauro na Bíblia, mas existe. Então, na Bíblia, existe aqui, né, esses dois nomes dessas duas criaturas que eram gigantes, eram semelhante é igual, né, aos dinossauros, para você compreender. E aqui a pergunta né, e a ciência fala sobre essas criaturas chamadas dinossauros. Mas aqui nós vamos falar sobre a grandiosidade da criação de Deus. Como Deus criou animais tão grandes, ele criou porque ele tinha domínio sobre eles. Porque na época, e você mesmo vê os filmes, você vê aí a história dos dinossauros, para o ser humano não tinha domínio, né, sobre eles, mas Deus tinha.
E a palavra do Senhor diz que esse Belmonte, esse gigante aí, Jó teve uma experiência. E ali, essa lição, o mesmo Deus que criou gigantes também sustenta a nossa vida. E essa lição, onde mostra o poder do nosso Criador, o poder de Deus, né, a fazer esses animais imensos e fortes, e quando se compara ao ser humano, seria quase injusto, né? Porque o ser humano não teria capacidade, né? Porque esses animais com certeza teria um imenso poder destrutivo sobre a humanidade. Mas o nosso Deus Criador, ele sabia o que estava fazendo. Então, e falar do outro animal, do Leviatã, a criatura indomável, dessa criatura que Deus fez. O animal aquático, poderoso, que mais parecia soltar fogo e fumaça, chamado Rei dos Animais. Ninguém podia enfrentá-lo. Desafia a lógica humana, mas não escapa do domínio de Deus. É o que eu acabei de falar. Então, o domínio estava com o nosso Criador, o nosso Deus. Então, existem forças que não controlamos, mas Deus está acima de todas elas. Então, é Deus que controla, Deus é soberano. Deus também controla a nossa vida, o fôlego de vida. Ele controla, agora está aí, né? Nós estamos vendo aí bastante comentários sobre aquele asteroide que está vindo contra a Terra, né? Que vai passar longe e se desviar, pode, né, causar danos e matar muitas pessoas, né? Tem até uma previsão agora para uns dias aí, mas nós temos que entender que o controle está na mão do Senhor. Deus sabe todas as coisas, Ele sabe o tempo nosso aqui na Terra, e Ele sabe também o dia, e se vai haver ou não, né, a destruição que Ele tanto fala sobre o planeta. Eu sempre creio que Deus está no controle, Ele criou todas as coisas, e a decisão é dele. Então nós temos que confiar nesse Deus. E aqui essa história, né? Essa história dessas duas criaturas, desses dois animais, representa o poder dele. Então existem forças que não controlamos, mas Deus está acima de todas elas. Então pode ficar tranquilo. Por isso nós devemos confiar num Deus tão poderoso, tão grandioso. Muitas vezes você está vivenciando problemas e você está com medo, você está com dúvida, mas creia nesse Deus poderoso, que Ele teve o poder de criar animais tão grandes e Ele estava no controle deles. Ele vai ter também o poder de controlar todos os teus problemas. Ele nunca vai dar algo ou uma cruz que nós não podemos carregar. Temos que confiar nesse Deus. O propósito de Deus, ao mostrar essa criatura Jó estava em crise. Jó estava ali cheio de perguntas sobre o que ele estava passando, sobre o seu sofrimento. Estava questionando Deus, né? Muitas vezes, porque a história de Jó é muito linda. Jó, ele era um homem reto, ele era um homem temente a Deus. Ele tinha uma fé inabalável. E Jó, o ser humano aqui na Terra, foi dos seres humanos que mais passou provações e sofrimento, mas nunca deixou de confiar nesse Deus. A palavra do Senhor diz que Jó, ele perdeu todos os seus bens, e a palavra diz que Jó, ele era um criador de ovelhas, de gados, e era um dos mais ricos da região do Oriente Médio. E ele era um agricultor muito forte, tinha muito poder aquisitivo na época. E ele acabou perdendo tudo, ficou à míngua. E além de perder, Jó também foi acometido de uma enfermidade que não tinha cura, né? E a Bíblia fala que essa enfermidade, ele precisava, né? A pele dele estava apodrecendo e ele precisava, né? Tirar aquela dor, aquela popularmente coceira que fala, né, do corpo, e ele coçava com tilha de tanto sofrimento que ele estava passando.
Então, Jó passou por uma situação muito, muito difícil na sua vida. Um sofrimento terrível, né? Ter o seu corpo sendo apodrecendo pelaquela doença, e ele não tinha resposta, mas nunca deixou de confiar em Deus, de deixar Deus trabalhar e no momento certo Deus agir na sua vida. E mais, Jó recebe a notícia que houve uma tempestade e aquela tempestade veio, destruiu toda a sua casa e seus filhos que estavam nela, todos eles vieram a morrer. E além de tudo, sua esposa, sua própria esposa, disse para ele: olha, Jó, sofrendo desta maneira, abandone esse Deus, esquece desse Deus, abandone e morra. Mas Jó, em momento algum, ele deixou de confiar, deixou se abater. Ele confiava totalmente no seu Criador, porque ele sabia da grandeza do poder de Deus. Então, o propósito de Deus a mostrar essas criaturas que acabei de falar a Jó, é porque ele estava passando, né, ali por essa situação. Então, Deus mostra que há coisas além da compreensão humana. E muitas vezes, eu e você não compreendemos certos problemas, certos sofrimentos que passamos. E muitas vezes, nós questionamos Deus. Por que, Deus? Por que eu estou vivendo desta maneira? Né? Então, se até os maiores animais obedecer a Deus, quanto mais Ele pode cuidar de nós. Então, os animais tiveram que obedecer a Deus. E a soberania de Deus é maior que nossos problemas. Então, aqui, amados, nós vimos que Deus, ele precisou ali e mostrar para Jó que ele estava no controle daqueles animais, tanto de Belmonte como Leviatã, para mostrar para Jó que ele era soberano, para mostrar para Jó que tudo estava no controle. E aí Jó, né, na sua velhice, Deus abençoou Jó, restituiu Jó em dobro tudo que Jó havia perdido, restituiu a sua família, restituiu seus bens, restituiu a sua saúde. Muitas vezes Deus, ele permite nós passarmos por provações, por lutas, por humilhação, para depois, para mostrar que ele é soberano e que ele está no controle da nossa vida. Então, nós temos que entender isso. A vida é feita assim. E o ser humano precisa compreender tudo isso. Então, a criação aponta para o Criador. Toda criatura, pequena ou gigante, revela a glória de Deus. Por isso, eu e você, né, somos criaturas feitas pela mão do Senhor. Nós somos revelado a sua glória. Por isso, nós damos toda a honra e toda a glória ao Senhor. Deus é soberano sobre o que entendemos e o que não entendemos. Nem a ciência, nem mistério superam o poder divino. Então, nós temos que entender os mistérios, né, do poder divino. Deus, ele, para entender Deus, você precisa ter uma intimidade muito grande com ele. E um que teve grande intimidade com ele, falava com ele, era Abraão e também Moisés. Esses tiveram uma intimidade muito forte com Deus, tiveram, e Deus falava com eles, né? E como é bom ouvir a voz de Deus, como é bom entender que é Deus que está falando comigo, com você, para que nós possamos entender os mistérios deles, para superar o seu poder divino, e que tudo que ele fez é sua criação, é ele que formou, é ele que criou. Então nós devemos entender e confiar nele, porque ele sabe todas as coisas. Nossa vida está nas mãos dele. Se ele sustenta o universo, também cuida de cada detalhe da nossa vida. Olha que maravilha, né? Saber que um Deus que sustenta tudo esse universo. Então, por isso que muitas vezes a ciência não compreende. A ciência quebra a cabeça, né? Tenta o homem de todas as formas, tenta compreender, quer descobrir os mistérios de Deus,
Mas ele é soberano, ele não vai revelar isso, porque se ele revelar o mistério dele para o homem é capaz de destruir tudo que ele fez, e ele jamais vai fazer isso, né? Porque ele está no controle. Então ele é um Deus soberano, um Deus que a nossa vida, tudo, o fôlego de vida, o simples fato de eu deitar, dormir e acordar, é ele que nos sustenta. Se nós estamos aqui, se eu estou aqui, foi permissão dele, ele que me sustentou, porque muitas vezes podemos, né, deitar a nossa cama e ali dormirmos e dormirmos para sempre, não acordarmos mais, porque ele é o detentor do fôlego de vida. Então nós temos que compreender a grandeza desse Deus. Falar desse Deus é algo privilegiado para nós, e termos intimidade com ele. Então nós devemos compreender. E a Bíblia foi escrita e inspirada por ele, através de um homem, sim, mas você pode pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse para você entender e compreender um pouco dos seus mistérios. Porque a Bíblia é um resumo da vida do ser humano. E a história está aí. Por isso que ele diz que ele é o alfa e o ômega, o começo e o fim. Tudo está no controle dele. Para nós entendermos, então, a Bíblia ela pode sim mencionar animais semelhantes a esses dinossauros. Mas a mensagem central aqui nessa manhã é: Deus é maior do que todas as criaturas e todas as circunstâncias. Para você compreender, se ele teve poder de criar. E os dinossauros em si, ele já, se você for ali, por exemplo, em Foz, ali tem o parque dos dinossauros, tem as réplicas dos dinossauros, e você vê o tamanho daquele animal, só o rugido dele já dava uma impressão assim de você sentir diminutivo diante de um animal tão grande. Então, para nós compreendermos como é o nosso Deus, se ele tinha poder e domínio sobre esses animais, e Deus é maior que todas as criaturas e todas as circunstâncias, então se ele criou, ele também governa. Nós temos que compreender isso. Então, por isso, Deus ele governa a minha e a sua vida. Ele tem esse poder em suas mãos. Então, amados, nada que o homem for fazer pode até tirar as nossas vidas, mas nada vai superar o governo do nosso Criador, porque nós não devemos temer aquele que mata. Nós vimos aí rumores de guerra, mísseis, coloca medo, né? Destrutivo, vai matar, vai destruir. Mas nós temos que temer aquele que tem o poder em suas mãos, aquele que governa, aquele que é o nosso Criador, que é Deus, que é soberano, que mesmo se nós morrermos, mas a nossa alma já tem um destino certo. E o mais importante isso é saber que a nossa alma pertence ao nosso Deus. Entregue suas dúvidas, lutas e temores ao Criador, pois ele é poderoso para sustentar sua vida. Eu não sei o que você que está nos ouvindo nessa manhã, o que você está passando, qual é as suas dúvidas, qual é as suas lutas, qual é os seus temores, mas entrega ao Criador, pois ele é poderoso para sustentar a sua vida. Ele vai te sustentar, ele vai suprir, ele vai entrar com providência nessa tua luta, nesses teus temores, nessas tuas dúvidas. Por isso é bom nós exercermos essa fé no nosso Deus. Então, se até os gigantes da criação estão debaixo da mão de Deus, por que você está temendo? Ele também cuida de você. Então, se até os gigantes da criação, como Belmonte e Leviatã, estavam no controle, estavam debaixo das mãos de Deus. E são duas criaturas terríveis da época. Eu estou falando de duas criaturas terríveis, dois animais que Deus criou, que eram terríveis na época, que eram destrutivos, eram animais ferozes. Mas aí Deus mostra para Jó, e Jó viu
a grandeza desse Deus. Por isso que nós abrimos, né, com esta palavra gloriosa, né? Foi por causa disso que Jó disse esse versículo que nós lemos aqui. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Então, assim como Jó viu o poder de Deus através desses dois animais, como Belmonte e Leviatã, ele entendeu que Deus não é apenas uma ideia, uma história ou uma tradição. Ele é real, vivo e presente. Eu quero também que você compreenda. Por isso, né, hoje o tema é: será que os dinossauros existiram na Bíblia? Existiram, né? Só com outros nomes, né? Eram criaturas impressionantes chamados Belmonte e Leviatã, mas os dinossauros existiram. Então, eu provo aqui na Bíblia, né? E a ciência também já estava comprovando com ossadas, né? Com a parte de estudos, que realmente aqui na Terra os dinossauros existiram. Existiram e na época, então, existiram como criaturas, né, impressionantes chamadas Belmonte e Leviatã. Importante trazer esse tema, esse assunto, para nós compreendermos, né, a magnitude, a grandeza do nosso Deus. Para você compreender como a Bíblia Sagrada, ela não é mesmo uma história de gibi, é uma história qualquer, mas ela é fundamentada através do nosso Criador. A palavra de Deus, ela é viva, ela foi inspirada por Ele, escrita por homens, mas direcionada por Deus. E saber que Deus está no controle de todas as coisas. Então, o propósito de Deus, ao mostrar essas criaturas a Jó, né, estava mostrando as coisas além da compreensão humana. Então, por isso, nós trouxemos esse assunto para você compreender os mistérios desse Deus, a grandeza desse Deus. E nós ficamos impressionados com a grandeza desses animais, de falar em dinossauros. Então, imagina falar desse Deus, do Deus Criador de todas as coisas. Que Deus possa, nesta manhã, com esta palavra, você possa, né, ter força para que você possa confiar mais em Deus. O poder de Deus, ele se revela em cada detalhe da criação. Então, e você é uma criação de Deus. E ele se revela para te cuidar. Ele se revela para tirar as tuas dúvidas. Ele se revela para fazer com que os teus temores se acabam, que você possa ter força para vencer todos esses obstáculos. As histórias bíblicas, os temas bíblicos que nós trazemos para você, é justamente para isso, para você se aproximar mais e entender quem é esse Deus. Quem nós não estamos aqui falando de uma religião, nós não estamos falando aqui de uma igreja, nós não estamos falando aqui de uma ideologia, nós estamos falando aqui do nosso Criador, do nosso Deus. Por isso o programa fala conexão com Deus, nosso Criador. Então, para que você possa compreender que as religiões aqui foi feito pelo homem, é um sistema, mas o nosso Deus não. Nosso Deus, ele é soberano, ele governa. E ele tem o governo em nossas vidas. O ar que respiramos, tudo que nós somos, Deus está no controle. Por isso você deve ter essa confiança, essa convicção de que qualquer problema que você está enfrentando, você vai lembrar desses dois animais, dessas duas criaturas, chamado Belmonte e chamado Leviatã, que foram ali aquelas criaturas. E olha, a palavra diz que Leviatã era uma criatura indomável, descrita como um animal aquático temível que solta fumaça, fogo e indomável. Então, tu imagina
essa criatura, e Deus tinha o controle sobre ele. Ele era chamado rei sobre todos os filhos da soberba. Ninguém podia enfrentá-lo, mas estava debaixo da autoridade de Deus. Então existem problemas e forças que não controlamos, mas Deus tem o poder sobre tudo. E aí nós temos que crer nesse Deus. Então, Jó, ele sofria e questionava, por que tanta dor? Deus não respondeu diretamente suas perguntas, e muitas vezes Deus não responde às nossas perguntas. É como Jó perguntava também, mas Deus não respondeu. Ele estava no controle, mas mostrou sua grandeza através da criação. Se até os maiores e mais misteriosos animais estão sob o seu controle, quanto mais a nossa vida. Quando não entendemos o porquê do sofrimento, podemos confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas, o Todo-Poderoso. Então, nós temos que entender que não é o homem que tem poder, não, é o nosso Deus. O Todo-Poderoso é o nosso Senhor, o nosso Criador. Então, tudo o que existe aponta para Deus. E o que entendemos é que não entendemos nada. É o mais, é o mistério maior, que não entendemos nada. Nós só compreendemos algumas coisas, mas não entendemos nada. Se Ele cuida da criação, Ele cuida ainda mais de nós. Nossa vida está segura em suas mãos. A Bíblia menciona criaturas semelhantes aos dinossauros. Mas a mensagem principal aqui não é sobre ciência, e sim sobre fé e confiança em Deus, para que você possa compreender. Ele é maior que Belmonte, maior que Leviatã, maior que qualquer problema de sua vida. Hoje Ele convida você a entregar seus medos, suas dúvidas e seu coração nas mãos dele. Se até os gigantes da criação estão debaixo da mão de Deus, por que temer? Ele também cuida de você. Que esta palavra, esta mensagem, esse tema, fala ao teu coração nesta manhã, para você compreender a grandiosidade do nosso Deus, para você compreender que diante desse tema, os dinossauros, desses animais, dessas criaturas que na época colocaram muito medo, colocava muito terror, porque onde eles passavam, eles eram destrutivos, eles eram indomáveis, mas Deus estava no controle de todas as coisas. Quero nesta manhã já agradecer, são 9h10 da manhã, nós queremos agradecer aqui os nossos parceiros, nós, se Deus assim permitir, o nosso Criador, o Deus Todo-Poderoso, voltaremos na segunda-feira com a sua permissão. Nós queremos agradecer aqui os nossos parceiros, primeiramente falar da Rainha Pré-Moldados, você que precisa aí aumentar, quem sabe a sua empresa, fazer uma ampliação na sua empresa, quem sabe você precisa construir a nova edificação aí na sua empresa, você é empresário, você é agricultor, você precisa aí, quem sabe, construir mais uma pocilga, mais um aviário. Nós estamos apresentando vocês a Rainha Pré-Moldados. Fica aí em Pato Bragados e nós somos representante aqui na nossa região e você pode nos contatar pelo telefone 045 9954 7626. Falar com o Claudemir, sou representante aqui de Foz, a Cascavel, de Cascavel a Santa Helena, essa região aí a gente visita, a gente tem aí, sendo representante dessa região. A CJ Martins, administradora imobiliária, também fica ali na Avenida Paraná, 2162. Você que precisa comprar ou vender, você que precisa de avaliações imobiliárias, a gente é credenciado pelo Cresce, a gente é credenciado também pelo CNAI, Conselho Nacional de Avaliadores, e você que precisa de avaliações imobiliárias. Quem sabe você precisa de um financiamento, quem sabe você precisa fazer uma avaliação da sua propriedade, procura-nos pelo telefone 045 9954 7626. Estamos aí à disposição, esperando a sua ligação, esperando o seu contato, sua visita,
procure nós na Avenida Paraná 2162, CJ Administradora Imobiliária. Agradecendo então nossos parceiros, queremos fazer aqui uma breve oração, e aí nós estaremos encerrando o programa já nesta sexta-feira, e aí, se Deus permitir, segunda, estamos aqui para mais um programa programa Conexão com Deus, sempre trazendo temas bíblicos, sempre trazendo aqui umas histórias, umas parábolas da palavra de Deus, boas notícias ao teu coração. Vamos orar nesse momento, que você tenha um ótimo final de semana. O nosso Criador, o Deus Todo-Poderoso, te guarda, te livra, te abençoe, e tudo que você pedir com fé a Ele, eu tenho certeza que Ele vai te abençoar. Oramos então. Querido amado Deus, Deus soberano, Deus criador de todas as coisas, nós te agradecemos pela esta manhã, por esses momentos que o Senhor nos oportunizou de falar da tua glória, de falar do teu poder, de falar da tua criação, falar dos teus mistérios, que o Senhor possa revelar a cada coração. E como Jó, Pai, na dor, no sofrimento, não desanimou. Ó Pai, confiou no Senhor. Quem sabe esta pessoa que está vivendo esta dor, esse sofrimento, ela possa também confiar em Ti, possa esperar de Ti, ó Pai, um milagre, uma resposta que vem direto do Teu trono. É o que eu lhe peço e te agradeço por mais esse dia. Que o Senhor nos cuide e abençoe a todos os internautas, abençoe a direção da casa, do Correio do Lago, através do Eduardo, do Edu, através dos colegas de trabalhos, que todos possam ser abençoados e tenham um ótimo final de semana. É o que eu lhe peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.